boa noite. Estamos dando início a mais uma PEC. Hoje nós vamos falar sobre o tratamento da doença diverticular dos cólons. O serviço responsável é o serviço da Hospital das Clínicas da UFMG, cuja coordenadora é a doutora Magda Profeta. Vamos iniciar então agora com a apresentação do caso clínico pelo residente R1 de coloproctologia, Giovanni Botelho Bacelar. Boa noite, gente. Eu sou o residente aqui do HC da FMG, primeiro ano. Vou começar a apresentação do meu caso. Paciente MHCX, 71 anos, sexo feminino. Só um minutinho, comparece ao pronto-socorro hospitalar no início de outubro do ano passado, com quadro de dor hipogástrio, na época com quadro de dor há 3 dias, associado a uma disúria e uma febre não aferida. Na época do exame físico, negava diarreia, não tinha corrimento vaginal, estava eliminando flatos e a última evacuação teria sido no dia anterior. É um paciente aí com uma história patológica pregressa hipertensa, tinha uma neoplasia de mama que estava em controle oncológico, tinha feito uma cirurgia prévia e estava controlada a doença oncologicamente, colestectomia e mastectomia prévias, as colestectomia vídeo, paciente usava hidroclorotiazida, losartana e anastrozol, que era medicação aí para controle aí da mama. Não tinha nenhuma história familiar para neoplasias. No momento da admissão, no nosso pronto-socorro, uma paciente que estava taquicárdica, desidratada, tinha um abdômen doloroso aí nos quadrantes inferiores, exame físico, não tinha irritação peritoneal, um Blueberg negativo, Jordão negativo, o exame ginecológico não tinha dor, mobilização uterina, não tinha nenhuma secreção vaginal. Foi interrogado aí na época do exame físico, talvez um apendicite ou diverticulite. Como de imediato foi feita a reanimação do paciente, antibiótico, hidratação, foi solicitada uma revisão laboratorial como tomografias. Na admissão dos exames laboratoriais já chamava atenção um PCR bem elevado, de 303, um global de leucócitos aumentado, ainda assim que sem desvio, e um exame sumário de urina inocente, sem quase nenhum comemorativo. A tomografia de abdômen e pelve já mostrava já, quando feita a admissão, uma doença diverticular do colo, um espessamento e um realce aí do sigmoide, o qual apresentava divertículos com sinais inflamatórios com pequenos focos gasosos ali ao redor. A tomografia já inferia já uma perfuração diverticular. É, Junto a isso, tinha assim, uma densificação dos planos adiposos que eles estavam adjacentes com uma coleção centrada na pelve. Essa coleção tinha contato já com o sigmoide, útero e bexiga, com volume estimado de 270 ml. Tá aqui a tomografia inicial do paciente. Aqui a gente pode ver aí, divertículo já apresentando aqui na parede do sigmoide e uma coleção aqui bem heterogênea aqui, em contato aqui com bexiga, com útero, não podendo assim a gente delimitar de os planos entre um órgão e outro. De imediato, a paciente foi submetida a uma drenagem percutânea, guiada de imediato, a conduta que foi tomada foi de uma drenagem percutânea guiada por ultrassom nessa coleção pélvica. Foi colocado no dreno pigtail, de imediato foram 150 ml de débito purulento. O paciente evoluiu bem clinicamente, durante a internação, PCR em queda, melhorou os sintomas, teve alta aí no 13º dia de internação, já com PCR de 19, foi com o dreno para casa. O dreno foi tirado, já foi tirado depois no retorno ao ambulatório, tinha um débito residual, foi tirado aí no dia 7 do 11, o paciente aí foi internado no início de outubro, alto no metade do mês de outubro, voltou no nosso no ambulatório do Hospital das Clínicas, no dia 7 do 11 foi tirado esse dreno. 3 dias depois da retirada do dreno, essa paciente reinternou com um quadro de disúria, dor novamente em hipogástrico, febre que não foi termometrada, e aí paciente suspeita de complicação do quadro de novo, foi solicitado novas tomografias de abdômen e pelve, reiniciado antibiótico.
A tomografia do dia 10 ou 11, doente vestibular do colo, que já tinha mostrado já em outras tomografias prévias, tomografia prévia, e uma redução da coleção que tinha prévia. A coleção era 270 ml, o volume estimado na tomografia de admissão de 22 ml. O espessamento real esparietado sigmoide, que já tinha mostrado na tomografia prévia, manteve esse mesmo espessamento com inferindo a hipertrofia vestibular. Tá aqui a tomografia que foi feita aí no dia 10 de novembro do ano passado. Essa tomografia já tem essa coleção aqui, pode mostrar aqui, bem pequena, área aqui mais hipodensa aqui. é, e aí já tinha reduzido de volume. Enfim, paciente PCR é, volume baixo de coleção, mas aí durante pronto-socorro foi internada para acompanhar aí esse quadro dela, porque estava com um quadro sintomático ainda, e durante a internação, em poucos dias, ela evoluiu com a dor abdominal progressiva, parou de milinar flatos e fezes, e um PCR em ascensão. PCR que teve de alta de 19 e chegou a um PCR de 195 já no dia 13 de novembro, foi 3 dias depois da reinternação dela. Repetiu tomografia. Nessa tomografia, a coleção dela aumentou assim pouco, era 22 ml, foi para 32 ml, e aí já tinha uma dilatação de ossos de todo o colo aí a montante, até a válvula iliocecal, é, com o seco já com aumento de tamanho, componente semi-obstrutivo aí no sigmoide, é, paciente aí com quadro semi-obstrutivo evoluindo para um quadro de obstrução, pessoal da cirurgia geral, até então o paciente estava sendo é, foi a primeira abordagem feita por eles, essa segunda reinternação acompanhada por eles, com uma, uma suspeita e um medo aí de evoluir para um- uma obstrução em óssea fechada, a paciente foi para a cirurgia. Aqui a tomografia já do dia 13, 3 dias depois, o sigmoide aqui todo emaranhado, numa confusão aqui com coleção, bexiga, com o útero, e aí uma dilatação montante aqui, todo o colo aqui já mostrando alguns cortes aqui dilatados. O paciente foi para uma laparotomia exploradora no dia 13 do 11 pela cirurgia geral. Nessa laparotomia a gente já via um líquido purulento na pelve, tinha uma massa palpável em reto sigmoide, aderida a planos, foi confeccionado uma sigmoidostomia em alça, deixou um dreno, acabaram a cirurgia. O paciente, durante essa reinternação, teve uma evolução clínica favorável. No primeiro DPO, já eliminou flatos pela ostomia. No quarto DPO, eliminou fezes. No oitavo DPO, o PC já estava de 20 já. O paciente que tinha colocado o dreno em pelve foi retirado do dreno, teve alta, e aí foi encaminhado ao nosso ambulatório. Até nesse momento, o paciente foi, essa condução do caso foi feita pela cirurgia geral, e aí a partir do momento aí que teve essa abordagem cirúrgica, a gente encaminhou para o nosso ambulatório para poder acompanhar essa paciente e ver como é que vai evoluir aí nos próximos momentos. Bom, iniciado o acompanhamento com o nosso ambulatório com a coloproctologia em dezembro do ano passado, foi solicitada uma colonoscopia já de imediato na primeira consulta, a ser realizado aí em 6 semanas após a última internação, após o quadro aí mais agudo foi para uma cirurgia, né? Então foi solicitado, com o propósito de fazer em janeiro, e aí estava aguardando. Nesse tempo aí, que aqui no caso eu não vou entrar em detalhes, o paciente teve uma coreana aguda, chegou a internar no hospital por esse motivo, e aí a colonoscopia, que é uma paciente que poderia ser, no caso, ser mais apta, teve que fazer um risco cirúrgico, passar com um cardiologista, todo aquele processo moroso do SUS. Acabou que ela não fez a colonoscopia que estava programada para janeiro, o quadro dela continuou controlado em casa, com episódios de dores aí, episódicos, mas até então não tinha internado no momento do pronto-socorro, até que ela veio para a gente no final de março desse ano, com uma história de desúrio, uma dor em face ilíaca esquerda, com evolução a 4 dias. Estava usando antibiótico há 2 dias, numa consulta que foi na UPA, que foi passado para ela, e o antibiótico não estava resolvendo os sintomas. Solicitamos novas tomografias, desculpa, novas tomografias para ela. Antibiótico, estava usando clavulin em casa, a gente escalonou para um tazocin, e aí repetimos tomografias. Paciente confirmada, doença de vestibular dos colos, é, e essa coleção que tinha aí de
32 ml na última tomografia que foi feita antes da cirurgia. Era uma coleção mantida aí com focos gasosos com volume estimado de 80 ml. Aqui é a tomografia, aqui você vê a bexiga aqui sendo rechaçada por essa coleção aqui um pouquinho mais hiperdensa. É, aqui o corte não mostrando um plano assim muito de dissecção entre a coleção e os órgãos adjacentes. Enfim, essa paciente foi submetida para a nossa equipe a uma retostomectomia oncológica, a Hartmann, no dia 10 de abril desse ano. É, no inventário da cavidade tinha uma lesão indurada, intraluminal, em reto proximal, sugestivo de diverticulite sob uma forma pseudotumoral. Estava aderida a útero e bexiga, porém não tinha nenhuma área de nenhuma fístula entre o sigmoide e qualquer órgão adjacente. Tinha um pequeno abscesso que foi desfeito, não tinha essas fístulas como aqui citado. A gente fechou o colo distal com o grampeador Cantu, não foi desfeita a dissimodostomia prévia. O paciente evoluiu no pós-operatório bem favorável, eliminou flatos na ostomia já no quadro DPO, e no quadro DPO teve alta hospitalar com o PCR já muito baixo, evoluindo bem. Aqui está o anato patológico da peça. A gente fez uma retostomectomia já com uma ligadura aqui com princípio oncológico. E o anato patológico foi com achados compatíveis com doença diverticular com diverticulite aguda perfurada. Paciente segue em acompanhamento do nosso ambulatório. No momento, ela está aguardando a realização da colonoscopia, que era para ter sido feito prévia antes dessa última cirurgia dela. E aí está em programação para reconstrução do trânsito, dessa sigmoidostomia que ficou previamente. Bom, é isso. Obrigado. Obrigada, Giovanni. Agora eu vou chamar a doutora Magda Profeta. Deu certo o seu vídeo, doutora? Giovanni, pode parar de compartilhar sua tela? Você vai clicar lá no share de novo para parar. Ok. Aí agora, share de novo. É lá embaixo, porque aí vai estar para parar de compartilhar. Pronto, pausou, né? Ok. Parou? Não, você saiu da sua aula, mas você abre o Zoom, o aplicativo do Zoom, para colocar de parar de compartilhar. Enquanto ele vai tentando descompartilhar aí, a Magda já quer começar a discutir, Magda, Quem que são as pessoas que vão discutir? doutor É o Carlos Amorim. doutor É o Dr. Carlos Amorim, que é coordenador da residência de coloproctologia do Samuel Libani de Pouso Alegre, e o Dr. Guilherme, que é coordenador da residência de coloproctologia da Santa Casa de Belo Horizonte. É, Guilherme e Carlos, vocês estão aí? Boa noite, Não Magda. conseguiu Estamos ver aqui nada, tudo bom, querido? presentes. Tudo Presente. jóia? Eu quero que vocês comentem o que vocês acham, porque realmente assim, a gente sabe que a doença diverticular com a diverticulite é sempre uma demanda, às vezes a gente tenta de tudo para fazer da melhor forma e nem sempre consegue seguir, aquele tenta ser o mais conservador possível e nem sempre isso é possível. Então é sempre um desafio, né? Eu sempre acho um desafio nesses casos, aqueles casos comuns é sempre muito tranquilo, mas os casos ainda mais os casos que a gente recebe no SUS, você na Santa Casa, a gente no Hospital das Clínicas, muitas vezes são casos que não são conduzidos inicialmente por nós, né? São conduzidos normalmente pela cirurgia geral e depois, quando chegam para a gente, às vezes a condução está adequada, às vezes não está, mas você tenta ser, às vezes, conservador, mas isso não vai. E esse era um Rinchey 2. De início, a gente tentou fazer a punção, foi efetiva mais ou menos depois, e aí foi aquela série de complicações inclusive pós-cirurgia, né? E interessante a gente lembrar, mas eu quero só falar menos, que aí vocês podem falar também,
nessa discussão a questão daquele, quando ele falou, o Giovanni falou da cirurgia oncológica, porque na Aham. verdade a gente não tinha colono, né? Então, uma forma pseudotumoral da diverticulite, como que eu ia jurar, como que não, como quem operou ia jurar que aquilo ali seria uma diverticulite só, né? É isso, mas aí, por favor. O que eu acho, ô Magno, que você comentou muito bem aí, que a maioria das vezes o paciente chega no pronto atendimento, o pessoal da cirurgia geral começa a atender e nem sempre eles, né, vão da maneira correta. Pelo que eu vi na tomografia, que foi comentado pelo Giovanni, né, parabéns pela apresentação aí, Giovanni. No início você já viu uma coleção de 220 ml, você não via plano né, de De clivagem clivagem. com nada. Então, assim, nesse momento, acho que se já tivesse partido para cirurgia mais agressiva, já tinha resolvido o problema da paciente. Mas, assim, igual eu falo com os meninos, engenheiro de obra pronta é fácil, né? Você olhar para trás e falar, tinha que ser feito assim, mas você falou tudo. Eu comento muito com os meninos que a doença diverticular, a cirurgia, ela é muito mais difícil com a neoplasia, na maioria das vezes, né? A doença diverticular complicada, né? Porque aquele processo inflamatório, ainda mais quando tem fístula, adere na bexiga, útero, né? Às vezes em alça de Delgado, vira aquela maçaroca. E, coincidentemente, ontem mesmo eu estava dando aula na faculdade para os acadêmicos e estava dando aula sobre doença gesticular e eu falei exatamente isso. A maioria das vezes você não tem como saber se é um tumor, se não é, você fica nessa dúvida, então por isso que o ideal é você já resolver o problema, igual vocês, né, fizeram assertivamente, fazer a cirurgia oncológica, né, tirar tudo. É, mas igual você falou, cada caso é um caso, né? Você chega, às vezes, principalmente no SUS, às vezes o paciente fica muito tempo cozinhando, né? Sente aquela dor, aquele desconforto, e quando chega, principalmente homem, né? Às vezes já chega que é quadro, tudo complicado. Mas realmente a cirurgia é difícil, né? A cirurgia é fácil, não. Né? Tanto por vídeo, tanto aberta, se, dependendo né, do quadro, você complica. Deixar o Carlos falar um pouquinho também, a gente vai discutindo aí. Doutora Magda, doutor Oi, Guilherme, Carlos. Tudo bem, querido? tudo bem? Boa noite. Boa Boa noite. noite, Carlos. É um caso emblemático mesmo, né? Um caso difícil. A gente tem que lembrar que esses pacientes normalmente chegam de noite, né? Quando é um plantão de um colega que às vezes não está muito afeito à cirurgia abdominal, né? E esses casos de urgência, assim, a gente, igual o Guilherme falou, a gente não pode julgar demais, não. Mas de fato, né? Eu acho que o que pode ter gerado uma confusão foi no exame físico dele. Porque o que a gente trabalha em pronto-socorro percebe é que nesses casos de diverticulite, às vezes o exame físico é um pouco frustrante, é muito incompatível com os achados da tomografia, né? Então, às vezes o paciente ele pode até estar cursando com a peritonite generalizada, mas com o abdômen ainda flácido, às vezes o paciente ele é um pouco gordo e o exame é um pouco difícil, que a maioria das vezes o paciente é mais obeso, né? E é isso. A gente prefere reservar a drenagem percutânea para aqueles abscessos bem formados, né? Em que você tem um halo de fibrose ao redor dele, pode até ter ou não a fístula, mas nesses processos difusos assim, talvez a laparotomia tenha uma vantagem, né? Apesar de que na drenagem também o que foi visto foi uma peritonite purulenta que fala um pouco a favor uma doença talvez ainda que pudesse ser conduzida um pouco mais conservadora, não é uma peritonite purulenta, mas pelo aspecto da coleção, é um aspecto muito difuso, né? Então é difícil com a drenagem percutânea você esvaziar um abscesso assim meio espalhado, né? Essa é a impressão que eu tive, sabe? É uma paciente que já vinha com taquicardia, já vinha com sinais de uma inflamação grave, então talvez ele pode ter se confundido um pouco com a frustração do exame físico, né? Eu concordo que talvez nessa situação a laparotomia ou a laparoscopia, a cirurgia, enfim, seria a primeira escolha mesmo. Não deixaria correr, não. A Doutor gente. Guilherme, ai, Só um só uma minutinho. pergunta, doutora Magda. O Ah, doutor Guilherme e o doutor Carlos Amorim falaram sobre a abordagem cirúrgica no primeiro momento, né? Aí vocês falaram de laparoscopia ou laparotomia, vocês fariam Hartmann? Ou você já teve alguma experiência com só
drenar o abscesso por via laparoscópica. Deixa eu Lavar. só comentar um pouco antes, fazer um pouquinho advogado do diabo, porque, na verdade, como diz o Guilherme, né, como é que é? Engenheiro de obras prontas é muito fácil, né? O Uhum. paciente chega e, teoricamente, ele não tem uma peritonite, ele tem uma coleção, mesmo que estivesse no emaranhado ali, ele tinha uma coleção. O radiologista olhou, achou que tivesse chance de puncionar, ele achou uma janela, ele estava certo, né? Ele tinha que puncionar. Saiu 150 ml de secreção purulenta e o paciente melhora. Esse que é a coisa, né? O paciente melhorou. Só que a melhora, ela foi por algum tempo. Achou-se que ele realmente tinha melhorado. Talvez ele tivesse tão ruim que a melhora que aparente foi muito boa, tanto é que o PCR dele foi para 19. Então, eu acho assim que a conduta e de início não foi uma conduta desacertada, foi uma conduta que você vai fazer que está no livro. 22, você pode drenar. Teoricamente, você pode drenar abscessos maiores que 4 a 5 centímetros. Você pode tentar drenar. Agora, o negócio é que aconteceu, né? Logo depois, uns dias depois, viu que aquela drenagem não foi assim aquela Brastemp. Aí a indicação, concordo com plenamente, a indicação é cirúrgica. Aí, você quer perguntar para os dois? Se vai fazer, que aí vai entrar tudo na aula, né? É assim? É isso mesmo? Não, é só porque eles tinham falado da primeira abordagem, né? Aí o que que eles teriam feito nesse primeiro momento? É isso aí, eu acho que é bem variável, né? Você tem que ver o status do paciente, a situação que ela está no momento. Antigamente, falava-se que sempre deveria, na urgência, escolher a cirurgia de dois tempos, o Hartmann, né? Hoje a gente diz e sabe que não. Você vê que o paciente é um paciente bom, que aguenta complicação, né? Que às vezes você pensa já na fístula, né? O paciente não tiver muito ruim, não for muito consumido, você pode muito bem tentar fazer a anastomose, né? Não é obrigatório o Hartmann agora, né? O que que você acha, Carlos? Existem algumas escalas de gravidade de peritonite que podem ser aplicadas no intraoperatório, né? Mas, de modo geral, aquilo que o cirurgião sempre tem no subconsciente dele, em relação à idade, ao score de asa, né? Falência orgânica, imunossupressão, presença ou não de colite isquêmica, né? E o tipo da peritonite. Então, quando, de modo geral, a peritonite em termos bem práticos, quando você tem uma peritonite fecal, não tem muita conversa, não, você tem que partir para a ressecção mesmo, né? Isso aí é o que a literatura diz. Quando a peritonite é purulenta, existe uma chance de você fazer, se o paciente tiver uma boa reserva, como você disse, talvez valha a pena arriscar aí uma anastomose ou uma drenagem com colostomia, né? Então, uma cirurgia um pouco mais conservadora. Mas é aquilo, depende muito mesmo da situação, né? Do ambiente, é muito difícil, tem que ser muito individualizado, né, ô Guilherme? Na maioria das vezes, a gente está operando não com a equipe nossa do dia a dia, às vezes a gente está operando numa urgência, o acesso não está muito bom, o afastamento não está adequado, né? Você muitas vezes não consegue distinguir se tem uma neoplasia associada, então tudo isso tem que ser levado em consideração, né? E É pensar difícil, também que a maioria dos Hartmann depois não são reconstruídos, né? É difícil a cirurgia de Hartmann, ainda mais depois de um abdômen agudo inflamatório, né? Uma peritonite. Então, o paciente vai ficar insistindo que quer reconstruir, que quer fechar a bolsinha, né? E para é, você fazer essa cirurgia depois é difícil. Então, sempre que der para evitar, né? É lógico, igual o Carlos falou, tem uma série de variáveis para a gente avaliar. Não tem nada receita de bolo, né? E tem que lembrar que é um paciente que complica muito as colostomias desse paciente. Normalmente são aqueles mesos muito curtos, né? Aquela alça muito edemaciada, que você precisa fazer um pertuito muito largo, né? Na musculatura, com a chance muito grande de hérnia, de desabamento de colostomia. Olha, é uma colostomia que não é fácil de fazer, como se supõe às vezes, né? A cirurgia de Hartmann, às vezes é difícil mesmo. Você tem o ureter ali, que pelo processo inflamatório ele já chegou perto da alça, então não é fácil fazer mesmo, não. Obrigada pela discussão.
Eu vou então apresentar a doutora Magda para ela poder apresentar a aula dela. Pode ser, Magda? Ou você tem Olha, eu mais já algum? vou compartilhando aí, tá? Tá bom, pode compartilhar sua tela. E então agora nós vamos para a apresentação da aula sobre o tratamento da doença diverticular dos cólons, cuja apresentadora é a doutora Magda Profeta, que é professora adjunta da Faculdade de Medicina da UFMG, coordenadora da residência de coloproctologia do Hospital das Clínicas da UFMG, doutora em cirurgia pela Faculdade de Medicina da UFMG e pós-doutora pela Universidade de Colômbia, Nova York, Estados Unidos. Eu acho que já tá projetado, não tá? Então Tá vamos sim, tá começar. Na certo. verdade, gente, nós vamos fazer aqui, não tem nenhum conflito de interesse. A gente vai falar um geral, né? Porque o tema é bastante geral, mas falar algumas coisas que realmente são sempre controversas e algumas coisas que a gente precisa ter isso em mente. Eu acho que essa reunião é muito mais para os residentes do que para nós mesmos, né? Então, eu acho que isso é importante que as coisas estejam algumas coisas baseadas na literatura, né? A gente acha muita coisa, mas o que a gente tem que ver é a literatura. A gente sabe que a doença diverticular, né? Ela é mais comum, é mais em homens até a sexta década, depois disso é mais comum em mulher. A gente sabe que o tabagismo, a obesidade, a dieta pobre em fibras estão relacionados com a fisiopatologia, que é relacionada com uma hiperpressão intraluminal, é a segmentação e a herniação formando esses divertículos. O que a gente sabe também é que essa, o que acontece, né, na doença diverticular é que nós temos, só um minutinho aqui, gente, ok. O que a gente tem é uma alteração estrutural na parede do cólon, a gente está vendo aqui nesse desenho, né, essa alteração estrutural, exatamente uma herniação da mucosa e submucosa, que a gente fala então que é um pseudo divertículo, não são todas as camadas. Esses pontos são chamados de pontos fracos, né? Aonde tem entrada, os vasa recta, né? Onde tem entrada das artérias. Então são nesses pontos. É muito interessante, eu coloco sempre isso. A incidência ela é menos de 10% aos 40 anos, né? Mais de 50% aos 70 anos e em torno de 70% aos 85 anos. Então a gente lembra uma das coisas fundamentais da gente saber que é uma doença do envelhecimento. E outra coisa que a gente ouve muito, e já ouviu muito falar a vida inteira, é que as sementes não podiam ser comidas, que as pessoas não podiam comer sementes de quaisquer alimentos, até mesmo de tomate, de quiabo e de outros mais, mas isso é totalmente é um mito, né? Porque, na verdade, isso não coaduna com a verdade mais. Foi falado, mas semente pode sim, inclusive é associado, como por ter fibra, a gente considera que é benéfico. Então, isso é interessante que se saiba. A gente só um minutinho, porque tá uma. Esse trem fica quieto para passar. Então, a grande dúvida é o seguinte, e aí? Como é que a gente trata isso? Então, tem vários guidelines a respeito de doença diverticular e suas complicações, dentre elas a que a gente mais teme, que é o tratamento, a diverticulite. Mas a gente sabe, então, dos guidelines, dentre eles o da Sociedade Americana, a gente mostra que houve uma incidência muito grande da diverticulose, é muito impressionante. Quando eu estava nos Estados Unidos, a gente viu uma incidência absurda, vários pacientes sendo operados e tratados, até inclusive de diverticulite, vários, era assim, era algo muito absurdo. Internações e custo muito aumentado, nesses pacientes, inclusive por consultas e cirurgias de urgência por diverticulite. Aumentou também o tratamento ambulatorial, né, uma pesquisa que foi feita em 2013, e também, é claro, né, gente, aumento da cirurgia minimamente invasiva. E isso aqui, só para a gente dar uma entendida, é a história natural da diverticulose. É interessante que a gente vê que a grande maioria da diverticulose, ela vai, ao correr da vida, assintomática. Uns 4% vão ter sangramento diverticular e mais ou menos uns 20% vão ter diverticulite, sendo que a grande maioria vai ser diverticulite não complicada. E dessas, uma pequena parcela vai ser diverticulite complicada. Dentre essa pequena parcela
nós vamos ter algumas recorrentes e uma pequena parcela da complicada, da diverticulite complicada, ela vai ser cirúrgica. Ou seja, isso é uma coisa que nos tranquiliza. A grande maioria das doenças, da doença diverticular é assintomática. Ela fica e permanece assintomática. Sim, somente em torno de 20% 15 a 20% dos 20% das complicadas é que serão cirúrgicas. E essa alteração acontece por quê? Por alterações genéticas, alterações de dieta. Essas alterações genéticas e dietas e medicamentos, é claro, eles vão alterar o microbioma. Alterando o microbioma, eles vão fazer com que diminuir a regulação imune, vão diminuir a barreira mucosa, vão alterar a neuromusculatura, vão aumentar a aderência bacteriana e, com isso, fazer com que haja possível a inflamação e micro ou macro perfurações que fazem o que o Guilherme falou. Às vezes fazem com que nós tenhamos uma maçaroca envolvendo o mento, envolvendo a pele, a bexiga, o útero, o intestino delgado. Então, isso é que vai levar a essas complicações. Aí isso aqui é só mostrando como é que a gente faz a avaliação dos trabalhos, que eu vou mostrar alguns aqui, e aí a gente começa a falar sobre cada item, o que que a gente deve usar e o que que a gente não deve usar. A gente sempre fala com o paciente que ele não deve usar os anti-inflamatórios não esteroides, eles devem ser evitados. Então, a Ágala sugere, né, que você pode falar da história, que para evitar isso, o uso de aspirina e anti-inflamatório não esteroide, apesar da recomendação ter uma qualidade de evidência baixa. Eles falam também que a atividade física pode ser encorajada em pacientes com história de diverticulite, por exemplo, né? Então, eles falam que sugerem que você deve fazer atividade física, mas também essa recomendação ela tem uma evidência baixa. E é uma coisa que é muito falada também, eu acho que é importante para a gente discutir depois. Muitos aqui eu sei que têm essas experiências, mas o que diz a literatura é que na profilaxia secundária, profilaxia de recorrência e da diminuição da extensão da doença, que a mesalazina, a gente ouve muito falar, hoje em dia eu estou ouvindo até mais de novo, a mesalazina e outras medicações deveriam, a rifaximina, mesalazina, etc., é, controlada pelo placebo, se elas iriam fazer uma mudança na história natural dessa diverticulite não complicada. Mas a gente fala que não deve a mesalazina, não existe nem mesalazina, nem rifaximina, existe nenhum suporte para o uso delas nesse sentido. Então, elas não devem ser usadas e é uma colocação de evidência bastante forte. Os probióticos, da mesma forma, também não têm nenhuma evidência na literatura, com trabalhos extensos, com trabalhos com muitos pacientes, que mostrando que probiótico, tanto probiótico como mesalazina, tenham qualquer suporte no uso como profilaxia de recorrência da doença ou até diminuição da sua extensão. Mesma coisa, né? Eles falam aqui, mesma coisa, mesalazina, rifaximina e probióticos não são recomendados para o risco de diverticulite. Eu repeti isso aqui, e falando que eles usam esses trabalhos são bastante conflitantes, com metodologia inadequada. Eu peguei dois artigos, um eu peguei da Sociedade Americana e esse de outro artigo, de outro trabalho, mostrando que mesmo esse outro trabalho, apesar de falar que tem uma metodologia conflitante, eles falam que realmente não tem essa recomendação, baixa evidência. A recomendação do uso é de baixa evidência. Bom, o paciente então que chegou para a gente com doença diverticular, e possivelmente com uma dor em fossa ilíaca esquerda, esse paciente ele deve ser suspeita quando o paciente chega com o exame físico, com dor normalmente homens, né, na maioria das vezes que chegam para a gente assim, com uma dor em fossa ilíaca esquerda, começou subitamente
No exame, você tem uma dor muitas vezes localizada, então você tem que fazer, além do exame físico, você tem que colher essa história, e pegar uns exames laboratoriais que são adequados para esse paciente. Isso, aí você vai pedir hemograma, que a maioria das vezes vai aparecer leucocitose, uma proteína C reativa, que aí vai depender do local, o valor, normalmente elas estão aumentadas. Em alguns lugares eles podem pedir procalcitonina e calprotectina fecal, mas isso não é usado aqui. Podem pedir o exame de urina, que muitas vezes pode nos confundir, dependendo dessa irritação nas vias urinárias, e vão pedir uma imagem. É importante a gente lembrar que nem todos os pacientes com diverticulite vão ter leucocitose. Isso pode muitas vezes você ter um paciente com diverticulite sem leucocitose, mas eles vão ter possivelmente uma proteína C reativa elevada. Os dois não elevados não é diverticulite. E aí nós temos que pensar uma coisa, mas espera aí, ele não tem proteína C reativa aumentada, ele não tem leucocitose. O que que ele pode ter? Ele pode ter sim síndrome do intestino irritável, que está associado às vezes a esses quadros. Então a gente tem que sempre que lembrar disso. Mas lembrar, é muito importante, como o próprio Carlos falou, o exame físico deve ser adequado em mãos habilidosas. Os exames laboratoriais eu tenho que pedir e tenho que avaliar dentro do contexto clínico, mas sabendo que nem sempre você vai ter leucocitose. Naquele paciente, ele tinha leucocitose, proteína C reativa aumentada e um exame que era um exame de diverticulite, ou seja, é um exame que não tem como não ser. Aí a gente fica assim, mas por que que você está insistindo tanto nisso? Atendi há pouco tempo lá no PAN, Sagrada Família, um paciente que veio me pedir uma colonoscopia. Esse paciente, então, ele me contou que ele tinha uma história, um menino de 50 anos, com uma história de dor em fossa ilíaca esquerda, com leucocitose de 17.600, se não me engano, uma proteína C reativa de 58, com essa dor. Então, de cara, eu falei, era diverticulite. E ele foi lá no ambulatório para pedir uma colonoscopia. E ele tinha mais ou menos uns 5 dias que ele estava tendo isso. Aí eu falei assim: você foi tratado por algum motivo? Porque ele estava taquicárdico, etc. Aí ele falou assim: não, porque eles fizeram uma tomografia, que era um exame de imagem escolhido, bem feito, mas ele fez uma tomografia, na época estava sem contraste, parece. Eles falaram que não tinha nada e que aquilo não seria uma diverticulite, não seria nenhuma inflamação, falaram isso, e fizeram um toque retal, falaram que ele tinha um tumor de reto. Aí eu falei, como? Não está dando para explicar, fazer a fisiopatologia. Aí quando a gente foi fazer o exame dele, não tinha tumor, eles realmente confundiram a próstata como um tumor de reto. Então, por isso que eu estou insistindo, porque às vezes a gente acha que é tudo uma bobagem, mas não é. O exame tem que ser feito, os exames têm que ser bem interpretados à luz do paciente, porque senão você vai acabar criando um problema maior para esse paciente. E aqui está mostrando aqui mostrando essa seta, mostrando então uma coisa que você vai ver na diverticulite, que é um espessamento, aqui está mostrando divertículo, um espessamento, né, do parietal, uma atenuação da gordura pericólica que mostra que isso aí possivelmente é uma diverticulite. E o exame de imagem que a gente pede, normalmente uma tomografia, que ela tem uma sensibilidade de 90 a 95%, especificidade de 79 a 93%, e o grande problema que nós tivemos com esse paciente mostra a lesão, mostra uma forma pseudotumoral ou não, mostra que existe um espessamento, como mostra no câncer, mas não nos consegue diferenciar do câncer. Então, se eu não tenho essa diferenciação anterior, fica muito difícil eu considerar que aquilo é ou não um tumor. Então, eu preciso ter certeza disso. E como é que eu vou ter certeza? Fiz a tomografia, fiz o tratamento, eu devo fazer, então, uma colonoscopia depois do tratamento, em torno de 6 a 8 semanas, após a resolução do episódio agudo, complicado de verticulite, eu devo fazer isso. Aí você me fala assim, mas assim, o paciente ele não está melhorando. Se ele não está melhorando, vamos levar esse paciente então para a cirurgia e tratá-lo como se fosse uma neoplasia. Se eu não consigo esperar 6, 8 semanas,
para fazer, tratar, resolver e fazer a colonoscopia, eu tenho então que tratar esse paciente como se fosse tumor, como foi considerado no caso. Então, eu posso pensar, esse paciente tem uma colonoscopia prévia? Se ele tem colonoscopia prévia, ok. Mas eu também, como o Carlos falou muito bem, a gente tem que individualizar, não tem jeito, tudo é individualizado. Eu tenho que ver as comorbidades desse paciente e o que eu falei aqui agora. Se ele persiste com dor, se ele não melhora, se ele não apruma, vamos dizer assim, eu preciso então de pensar que talvez eu tenha que fazer um tratamento cirúrgico nesse paciente. É. E as características da tomografia, que são interessantes, fala que é uma presença de abscesso com ombros, né? Onde as bordas principais da massa inflamatória presumida têm aparência de prateleira, obstrução e linfadenopatia mesentérico retroperitoneal. Isso pode falar a favor da diverticulite. Só que eu não consigo ver isso dessa forma, com tanta clareza. E aí veio a classificação de Hint para o tratamento. Eu preciso tratar. Como é que eu trato? Hint, em 78, ele mostrou para gente, ele fez uma classificação tomográfica, né? Ele fez uma classificação tomográfica, onde ele mostrou que o estadio 1 é a diverticulite com abscesso pericólico, Hint 2 é a diverticulite com abscesso distante, 3, diverticulite com peritonite purulenta. 4, diverticulite com peritonite fecal. Mas aí foi questionado logo depois, aí são esses os vários tipos, né, gente, de diverticulite, e foi questionado o seguinte, uai, ele só descreveu diverticulite complicada. Então foi revista essa classificação e se colocou, refez essa classificação e colocou-se diverticulite Rinchey 0 com diverticulite moderada, a 1A com inflamação pericólica e 1B abscesso localizado pericólico. Bom, a gente se baseia no tratamento de acordo com a classificação de Hint. E mesmo o Carlos falou, acho que foi o Carlos que falou, o Guilherme, não sei, a questão da dificuldade que a gente tem com essa classificação. Ela é a melhor que nós temos? Não, é a que temos, mas não é a melhor, porque ela não coloca o paciente na história. Ela coloca uma classificação tomográfica e a gente sabe muito bem que, de acordo com o paciente, essa classificação ela fica ou melhor ou pior. Então, não mostra se o paciente está séptico, não mostra não mostra as comorbidades do paciente, não mostra nenhuma condição do paciente. Então, ela fica bastante limitada. E daí sim, é o que a gente está falando e reiterando, o Guilherme falou, o Carlos falou, que a gente tem que avaliar o paciente, classificar o paciente, mas dentro de uma individualidade, porque eu tenho que colocá-lo na história. Ele tem que entrar na história. Se ele não entra na história, eu faço uma classificação e posso conduzi-lo. A gente não sabe se esse paciente é imunossuprimido ou não, ou outras coisas, como já falou. E a gente sabe que a gente vai colocá-lo, a gente deve colocá-lo na história de maneira que você não só classifique tomograficamente, mas que você trate adequadamente cada um dos pacientes. E, e aí, como a gente precisa tratar esses pacientes, usando aqui a nossa classificação, a gente vai, a gente pega vários guidelines dentro da sociedade, tem vários, né, gente? Tem vários guidelines, tem vários estudos mostrando como que você deve tratar esses pacientes. E aí, claro, levando em conta a classificação de Hint mesmo. E aí fala uma coisa, porque antes todos os pacientes eram muito, se o paciente tem diverticulite, muitas vezes as pessoas internavam esses pacientes. Ou, mas eles podem ser tratados fora, né, ambulatorialmente, esses pacientes podem ser tratados ambulatorialmente? Aí é dito que sim, que esses pacientes, esses pacientes com diverticulite tipo 0, por exemplo, né, que é considerada moderada, que são pacientes saudáveis, pacientes que não estão ruins, que não estão sépticos, que não têm comorbidade, paciente que está bem, ele pode sim ser tratado nessa diverticulite não complicada, ambulatorialmente, e o ideal é que você comece com antibiótico ou não, isso nós vamos discutir também, dentro e reavalie esse paciente dentro de 7 dias. É aquela coisa, você pode até fazer, mas você tem um pouquinho de dúvida, você vai fazer o quê? Você tem esse paciente na mão, chamá-lo de volta
com 48, 7 dias, 48 horas ou 7 dias, você pode reavaliá-lo e aí você vê se aquele seu tratamento ambulatorial está dando certo. Então, o paciente com diverticulite não complicada, ele pode sim ser tratado ambulatorialmente. Aí, você tem que dar antibiótico rotineiramente nesses pacientes, tem vários trabalhos falando que antibiótico ele pode ser usado seletivamente. Depois eu quero que as pessoas comentem isso, porque muitas vezes a gente fica muito assim inseguro, né, de não dar antibiótico. Então, eu quero depois que o Guilherme mais o Carlos discutam isso, porque a gente diz que em pacientes selecionados você não tem obrigação de dar antibiótico. Você pode tratá-lo sim, sem antibiótico, mas pacientes absolutamente tranquilos e o grau de recomendação é bastante alto. Bom, e aqui também está mostrando exatamente, né, esse trabalho, é o Diabolo, um trabalho, uma revisão sistemática que eles fizeram, é um trabalho que tem também o AVOD, né, o Diablo, ele mostra exatamente 623 de 528 pacientes com diverticulite não complicada e mostrou que não usar antibiótico não previne complicação, não diminui recorrência, mas isso não pode ser, não usar o antibiótico não deve ser aplicado para diverticulite complicada, para paciente imunocomprometido, para paciente séptico, claro. Então, ele mostra, né, esse trial, ele mostra que você pode sim não usar antibiótico, dando esses cuidados para não usar. Mas depois eu quero que as pessoas falem se estão usando ou não antibiótico, se tem pacientes que eles usam ou não antibiótico, isso é interessante. Aí o seguinte, a decisão de quando, né? Quando que eu recomendo a cirurgia eletiva? Eu fiz o tratamento de uma cirurgia, de uma diverticulite não complicada. A gente fala que tem que ser individualizado, como nós já estamos repetindo isso aqui várias vezes e tal. Quando é que eu vou fazer? Essa é uma pergunta, porque antes era assim, falava-se, se você tiver duas vezes a diverticulite, você deve fazer a cirurgia. Hoje em dia, isso é absolutamente não seguido. Outra coisa que falava também na segunda diverticulite, no segundo quadro de diverticulite de pacientes jovens, você é obrigado a operar, porque achava-se que, esse paciente, que a diverticulite no paciente jovem era mais grave. Ela realmente é um pouco mais grave do que o normal, mas ela não é indicativa de cirurgia obrigatoriamente. Então, ela não é uma doença progressiva, e isso é muito importante que a gente tenha isso na cabeça. A maioria dos casos serão piores no primeiro episódio, a grande maioria. E não há diferença de mortalidade em dois ou mais episódios. Então, isso é interessante que a gente lembre. Quando é que eu vou operar esse paciente? Ou eu tenho que operar esse paciente? Lembrar então que não é uma doença progressiva, ou seja, eu tenho o primeiro episódio, o segundo episódio obrigatoriamente será pior que o primeiro. Isso não é uma verdade, porque na maioria das vezes o primeiro episódio é o pior. Então, isso é muito interessante, que você vai realmente ter que individualizar e ver a necessidade de operar ou não esse paciente, de acordo com o paciente, com o desejo do paciente, com o quadro do paciente. Ah, outra coisa também, todo paciente que tem um gazinho fora, ele precisa ser operado? Também não é necessário, mesmo que esteja um gazinho pericólico extraluminal, não é necessário. Aí fala que paciente RINT 1A com gás pericólico menor que 5 centímetros, menor que a 5 centímetros de segmento afetado, esse paciente não necessariamente precisa ser operado. E aí, nós vamos fazer o que com esse paciente? Nós vamos primeiro avaliar o paciente, ele tem que estar estável, é claro, sem peritonite, é claro, sem maiores comorbidades, não ser imunossuprimido, e aí sim, você pode sim ter uma conduta não operativa ou a conduta
conservadora nesses pacientes. Vocês estão vendo o tanto de coisa que é discutível, né? Nem todo o tratamento do paciente. E aí vamos para o Rinchey 2. Até agora nós falamos do Rinchey 1, no Rinchey 0 e 1 e 1A. Agora nós vamos para o Rinchey 2. Então nós estamos mostrando aqui, como o Carlos falou, um abscesso bastante bem desenhado, né? E aí, esse sim é um abscesso vestibular volumoso, mais de 4 centímetros de tamanho, porque até 3 centímetros na literatura, a gente manda a gente internar esse paciente, coloca esse paciente em jejum, interna e dá antibiótico venoso para a flora. Normalmente, gram-negativo é anaeróbio, porque isso aí é resultado de uma microperfuração. E então, esse abscesso até 3 centímetros, teoricamente, você pode tratar só com antibiótico. Abscessos maiores que 3 centímetros, né, acima de 4 centímetros, você vai tentar, a primeira coisa que você pode tentar, se tiver janela, é a drenagem percutânea, ou você vai fazer ela, pode ser retal, vaginal, guiada por ultrassom, tomografia sempre que possível. Normalmente você tem um sucesso de 70% a 90%. Agora, se você tem persistência dos sintomas ou piora do paciente, esse paciente vai para laparotomia ou laparoscopia, ressecção e colostomia ou anastomose primária, como nós já discutimos aqui. E a outra pergunta é que eu também passo depois para os nossos debatedores: obrigatoriamente eu tenho que fazer ressecção, né? O ideal é sempre fazer, a gente sempre pensa, se a gente puder fazer anastomose primária, seria melhor pelas aquelas coisas mesmo que o próprio Guilherme falou, mas isso também depende da situação. E a ressecção a posteriori é uma dúvida que a gente vai sempre ter, mas a gente sabe que os pacientes, quando eles têm o abscesso, quando eles estão com. Só um minutinho, gente. Quando eles têm o abscesso, a literatura, elas nos diz que recomenda aquele paciente que teve abscesso, a recomendação de operação depois do processo é uma recomendação bastante interessante. E aqui a gente está mostrando uma coldocentese, né? Essa quantidade boa aí de pus, mas foi feita uma coldocentese. Então, o que fala aqui? Que após um tratamento não operatório, uma ressecção eletiva deve ser considerada e já com grau de recomendação grande. Então, nesses pacientes, ele pode não querer operar. Se ele não quiser operar, ok. Mas nesses pacientes que tiveram abscesso, talvez você pode realmente falar com o paciente a respeito e se fazer uma cirurgia eletiva está bastante bem considerado. Bom, aqui também está falando, gente, sobre na questão dos pacientes imunocomprometidos. A gente tem que tomar bastante cuidado nos pacientes imunocomprometidos, porque esses pacientes eles têm um risco maior de não dar certo aquilo que a gente fez, mesmo os pacientes com cirurgia, com é, como é que chama? Com diverticulite não complicada. Então, esse paciente tem que ser olhado com um pouco mais de carinho, não necessariamente eles vão complicar, mas os pacientes imunossuprimidos devem ser vistos com um pouco mais de cuidado. Então, esses pacientes eles devem ser vistos bem individualizado, com cuidado, tomando, não levando ele no grupão daqueles pacientes que não têm imunossupressão. Isso é importante. E aqui está mostrando, gente, uma diverticulite com perfuração e abscesso pélvico de conteúdo heterogêneo. Isso aqui seria, então, um Rinchey 3. E aí vem uma coisa: o que que eu vou fazer nesse paciente? Eu vou para a cirurgia, mas surgiu a questão da lavagem laparoscópica alguns bons anos atrás, em 2015, se não me engano, surgiu essa história da lavagem laparoscópica. E aí tiveram vários trabalhos, Candive, de Lala, Leiris, Lapland, para os Rinchey 3. Uma primeira coisa que a gente tem que entender é que a classificação de Rinchey 3 nem sempre é tão bem feita. Muitas vezes o Rinchey não é 3, é só um pouquinho de secreção, às vezes é mais do que 3, vamos pensar assim. Mas esses trabalhos, eles quiseram mostrar
que se a gente fizesse uma lavagem laparoscópica, ela seria suficiente para tratar aquele paciente ou até mesmo para servir como ponte na questão emergencial, ou seja, eu tiraria eles da emergência, eles melhorariam e depois, se fosse o caso, eu trataria esses pacientes seletivamente, apenas nos Rinchey 3. Isso não era advogado para paciente com Rinchey 4. O que que aconteceu com esses pacientes? A gente tinha que a racionalidade da lavagem era que pequenas perfurações elas podem fechar espontaneamente. Evitaria a ostomia. A gente sabe que mais de 40% permanecem com a ostomia pós-Hartmann, que o Guilherme falou. A cirurgia seria como uma lavagem, seria mais rápida, diminuiria a chance de hérnias abdominais. As internações seriam menos prolongadas, diminuiria os custos e daria uma melhora na qualidade de vida. A ideia era muito boa, só que a realidade era outra. A maioria dos trabalhos eles tiveram resultados conflitantes. A qualidade de vida entre os tratados com cirurgia e tratados com a lavagem não diferiu. Houve muitas críticas quanto à qualidade dos trabalhos, principalmente as meta-análises. Eram meta-análises feitas de maneira inadequada. O N era pequeno em quase todos os estudos, limitando as análises estatísticas. E aquilo que eu falei, a classificação de Rinchey nem sempre era a mais bem feita, tendo pacientes Rinchey 1 em meio aos Rinchey 3. Inclusive, no trabalho do Leiris, ah, é, ele foi abortado muito rapidamente, precocemente, vamos dizer assim, porque houve uma grande gama de pacientes que voltou na emergência com abscessos e coisa do gênero, e foi em um desses trabalhos o que houve, desses estudos, foram perdidos 4 tumores. Então, a maioria desses trabalhos, eles foram abortados ou não foram muito bem, não ganharam muita visão. Então, hoje em dia, é dito nos trabalhos que muitos pacientes muito selecionados. Não é primeira linha de tratamento de maneira nenhuma em pacientes com peritonite. Tem gente que advoga que isso deveria ser abolido, mas eles falam que pacientes muito selecionados, de repente, você pode usar a lavagem laparoscópica e a drenagem. Mas, na verdade, o que eles falam, né, que recomendam o procedimento de Hartmann, né? É interessante lembrar, né, o Hartmann, ele era um francês, então o nome é Hartmann. O Hartmann, ele desenvolveu essa cirurgia, ele desenvolveu fazer essa cirurgia quando vários pacientes morriam, todos morriam, porque fazia-se tentativa, as anastomoses não eram feitas, ou quando eram feitas, elas desfaziam, o tratamento não existia, e caía tudo, era peritonite direto, o paciente tudo morria. Ele conseguiu, então, jogar para fora, fazer pacientes com ressecção até oncológicas e jogar para fora com isso ele resolveu a questão da mortalidade. Os pacientes não viviam antes, eram tratados, mas não viviam. E aí ele fez isso. Só que é interessante lembrar que o Hartmann, ele nunca reconstruiu o trânsito. Ele fez a cirurgia dele, mas ele nunca reconstruiu o trânsito. Ele não fez para reconstrução. Foi depois que as pessoas tentaram fazer a reconstrução. E, infelizmente, uma grande maioria, pelo menos assim, 2/3 quase desses pacientes, não vão conseguir ter esse trânsito reconstruído. Isso é uma tristeza. Mas a recomendação do paciente, o paciente que tem múltiplas comorbidades ou com peritonite, etc. Esse paciente instáveis é fazer sim o Hartmann. Por quê? Você tem que salvar a vida do paciente. Então, nesse caso, você não tem que pensar. Faz logo um Hartmann, que vai ser uma cirurgia rápida, bem feita, e aí você pode salvar. Mas realmente depois, e faça lembrando que você pode ser o que vai tentar reconstruir, usando então técnicas, colocando fio de prolene grande, tentando fazer de alguma maneira que você consiga é,
que você consiga ser bem-sucedido na reconstrução. E aqui está mostrando, então, ah, isso aí vai ser a reconstrução. Como eu já falei, né, a reconstrução depende muito dos fatores intraoperatórios, né, e da preferência do cirurgião, e 44% do trânsito não é reconstruído, infelizmente. A retossigmoidectomia, né, no paciente seletivo, né, é seguro em pacientes selecionados, mas eu tenho que estar, esse paciente com anastomose primária, claro, né, ela é segura, mas esse paciente tem que estar com estado nutricional ok, os tecidos têm que ter uma qualidade adequada, não deve-se ter uma contaminação entérica, esses pacientes, eles não podem ter muita perda sanguínea e tem que estar com estabilidade hemodinâmica. Nesses pacientes, sim, eu posso fazer a retossigmoidectomia com anastomose primária. A outra coisa que eu posso fazer também é fazer uma retossigmoidectomia com anastomose primária e uma ileostomia, uma derivação com ileostomia. O que eu vi no trabalho agora de 2024 é que, apesar de se falar muito, a retosimoidectomia com anastomose primária e a ileostomia para uma proteção, ela é feita só em 7% dos pacientes, que a grande maioria ela faz realmente é o Hartmann. Mas é uma opção que é possível, mas levando em conta isso, estado nutricional, qualidade dos tecidos, contaminação entérica, não ter, claro, sem perda sanguínea, e o paciente tem que estar estável hemodinamicamente. Aí, no tipo de cirurgia, tem essa coisa toda. Vou fazer preservação da artéria mesentérica inferior. Eles dizem que talvez você conseguir fazer a preservação da mesentérica é interessante, porque você preserva também a inervação, redução das desordens defecatórias que ocorrem, além da irrigação, das desordens defecatórias que podem ocorrer com a ligadura da mesentérica. Agora, lembrar aqui, se o paciente não tem uma colonoscopia prévia. Se esse paciente não foi estudado com colonoscopia previamente, antes de ter a crise, se esse paciente, se nós não sabemos que esse paciente tem câncer ou não, ele deve ser submetido a uma cirurgia oncológica, porque se eu não sei, eu tenho que tirar como se fosse câncer. E aí, quais são os princípios do tratamento eletivo? Então, o paciente já saiu da crise e eu vou fazer o tratamento eletivo, ou ele não está em crise, eu só tratei com a medicação e resolvi que vou operá-lo. Eu tenho que ressecar todo o cólon doente, que normalmente, em 90% dos casos, é o sigmoide. Anastomose no reto superior, e essa anastomose tem que ser no reto e não no sigmoide. Tem que ser bem vascularizada e sem tensão, como quaisquer outras anastomoses. A via laparoscópica, ou seja, a via minimamente invasiva, sempre que possível. A gente sabe que a gente tem uma morbidade de até 30%, fístula anastomótica de 0 a 7% e uma mortalidade entre 0 e 2%. Aqui está mostrando a mesma coisa, né? Preservação da mesentérica via laparoscópica. E aqui agora vamos falar sobre as fístulas, né? Sobre outras complicações que nos levam a operar. A gente sabe que está mostrando, né, uma fístula, esse escape aqui, ó, é de uma fístula colovesical. Essas fístulas são as mais comuns, as colovesicais são as mais comuns. Aqui mostrando a fístula, nesse caso, colovaginal, que também é uma fístula que é possível a gente ter. E aí, como é que trata essas fístulas? E aí é muito interessante. A colovesical ela é a mais frequente em homens e mulheres esterectomizadas. Você vai ter pneumatúria, fecalúria, infecção urinária de repetição. Muito importante a gente lembrar, gente, homem normalmente não tem infecção urinária de repetição. Se um homem está tendo infecção urinária de repetição, a gente tem que ter bastante cuidado com isso e rever aonde que está o erro, né? Aí nós vamos fazer diagnóstico com história clínica, cistoscopia, às vezes até enema, que hoje quase a gente não usa, fistulografia, e o tratamento com certeza é cirúrgico. A colovaginal é a maioria dos pacientes mulheres idosas, esterectomizadas, e vai ter eliminação de gases e fezes pela vagina, né? As vaginites de repetição, o diagnóstico é a história clínica, exame ginecológico, tomografia, ressonância magnética, também o enema que pode ser citado, e a colonoscopia. E o tratamento é cirúrgico.
E aqui é uma diferença, são as fístulas colocutâneas, que podem advir de abscessos subserosos ou pericólicos, drenados por tomografia ou ultrassom, ou drenados ou abscessos drenados espontaneamente. O diagnóstico a gente faz com a história clínica, pode fazer com enema, fistulografia, e o tratamento aqui varia. Aqui não é só tratamento cirúrgico, ele pode ser clínico ou cirúrgico. E vai depender de quê? Vejam bem essa barriga. Se a barriga de uma paciente nossa, bastante antiga lá no Hospital das Clínicas, chegou assim, todo mundo que olha fala assim, meu Deus do céu, tem que operar e tal. Mas, na verdade, o que que eu avalio nessa barriga? Eu tenho que palpar essa barriga. Esse paciente já está em jejum, já está com antibiótico, eu vou tratar a celulite e vou ver. Se ela tiver uma peritonite, não tenha dúvida, eu tenho que abrir essa barriga. Mas se essa paciente não tem uma peritonite, se a dor é só na região aonde que tem a drenagem e a celulite, eu posso colocar uma bolsa aqui, tratar conservadora, dar um antibiótico que vai pegar a celulite e também a a possível infecção que ela tem aqui, mas eu posso, se esse paciente, se ele tem, faço uma tomografia, vejo se não tem líquido livre e ponho a bolsa e vou drenando. E de repente, esse orifício ele pode às vezes fechar ou não, mas eu tiro essa paciente dessa urgência, desse quadro inflamatório que ela está, e aí sim, eu posso tratá-la eletivamente. Agora, se eu pego uma paciente dessa forma e eu palpo, e essa paciente tem irritação peritoneal difusa, se ela fecha com irritação peritoneal difusa, não tenha dúvida que vai ser cirurgia. Mas se eu fecho esse orifício, para de drenar, e essa paciente começa a piorar, então, com certeza, possivelmente, aquilo que estava drenando para fora começou a drenar para dentro. Então, também é uma indicação de eu operar essa paciente. Mas então, quadros às vezes feios assim, não necessariamente serão as fístulas colocutâneas, não necessariamente serão de tratamento cirúrgico de imediato. Eu posso conseguir sair desse quadro e tratar essa paciente depois eletivamente, caso seja necessário. Mas eu preciso, então, de uma avaliação clínica adequada, de uma tomografia e de fazer exames seriados para ver se esse paciente está realmente melhorando ou não. Claro que isso é internado e o paciente tem que ser avaliado com muito cuidado. E outras coisas aqui importantes, saber que o estente metálico naqueles pacientes, claro que as obstruções são indicação cirúrgica, estente metálico não é uma boa indicação para essa estenose por diverticulite, porque eles reobstruem, eles migram e eles perfuram mais que o câncer. Então, é importante que a gente saiba disso, que nas obstruções a gente precisa então fazer a cirurgia mesmo. E saber nas diverticuloses, 4% dos pacientes eles sangram. Essas hemorragias digestivas baixas, que inclusive são as consideradas é a primeira causa, né, maior de sangramento, a maioria absoluta, 90% desses casos, eles param espontaneamente. Para aqueles que não param espontaneamente, o ideal é que esse paciente já esteja dentro do CTI, que faça colonoscopia em torno de 24 horas, veja se isso vai parar. Se não vai parar, a gente vai fazer cirurgia nesse paciente se a gente não conseguir que pare. Se a gente conseguir delimitar qual o local que está sangrando, ok, a gente vai ressecar aquele local. Se não, a gente vai fazer uma colectomia subtotal é, com ileostomia terminal. É assim que a gente vai fazer. Então, gente, muito obrigado. Espero que a gente tenha conseguido falar pelo menos um tanto que eu gostaria. Eu não sei se foi esclarecedor. Aqui tem algumas dos artigos que eu usei nessa aula. Depois, se vocês quiserem, eu passo para esses QR Code. Se alguém quiser, eu volto. Mas tem vários, né? A gente sabe que tem vários, vários e vários e vários. É muito tranquilo achar. Então, muito obrigada. E agora podemos voltar para a discussão. Obrigada, doutora Magda. A aula foi muito esclarecedora, realmente, como você disse, sobre nós
temos que nos basear na evidência científica, né? E não só igual estávamos discutindo o que que nós faríamos. Já tem pessoas aqui falando que a aula foi muito boa, obrigada, doutora. Temos 27 participantes, né? E eu vou passar então a palavra para o doutor Guilherme para complementar aí a nossa discussão. Eu queria te perguntar, Guilherme, você tem feito tratamento sem antibiótico? Não, eu sinceramente eu não tenho coragem. Sim, eu aprendi assim, eu acho que não, você deixar de usar um antibiótico, ela fala, em casos seletivos, né, você escolher bem o paciente, você pode, mas eu particularmente, eu tenho feito antibiótico. Eu até anotei aqui, né, algumas perguntas que você foi fazendo durante a aula para a gente poder ir conversando, porque se mudou o tempo que eu fiz residência, né, inclusive hoje eu convidei, Magda, fugindo um pouco do assunto, só porque eu lembrei, hoje eu convidei o doutor Geraldo Magela para dar uma aula para a gente lá na residência sobre a história da coloproctologia Ah, que mineira, legal. sobre a Que residência. bacana. Então, Tem um viu tanto livro, foto né? sua novinha lá de residente lá da Gracinha, cara. gente. Já fui nova um dia, Guilherme. Já fui. Que isso, ele tá ótima. Obrigado. Mas aí, nesse tempo que a gente, né, eu fiz residência e até agora, vira e mexe vem essas coisas, né? Não vamos usar antibiótico, vamos fazer a lavagem, né, laparoscópica, deixar dreno. E a gente sempre sabe, tudo fala, né? Pacientes selecionados. Então, eu particularmente, eu dou antibiótico para todo mundo. Outra coisa também que até eu cheguei a usar uma época é a questão da mesalazina, né? Você Uhum. comentou, usava na crise aguda e depois você fazia uma semana de cada mês, né? Aquela dose de 800 miligramas de É. mesalazina de 12 em 12 horas para prevenir novas crises. Hoje isso já caiu por terra também, a gente sabe que isso não existe. Mas, se a gente for pensar bem, no quadro agudo pode ser que tenha alguma ajuda. Não sei se eu não uso, tá? Antes de falar nada, não. Mas se eu olhando a fisiopatologia da doença, né, diverticular, pensando que é uma doença inflamatória, né, talvez, não sei. Uma Mas você tem vez costume eu de usar, vi, Silvio? não, eu não uso de jeito nenhum. Eu vi no IRCAD uma vez um francês que ele falou que isso poderia ter uma função em quadros diferentes, não especificamente, mas seria uma outra doença semelhante à que não era diverticulite em si, mas que para Uhum. diverticulite mesmo ele não acreditava. Mas eu não uso, não, nunca usei. Não, também não uso, não. Só quis levantar uma bola aí pra gente ver se. E o Carlos, eu, É, Carlos, Eu gosto de usar mesalazina naqueles sim. pacientes que têm colite associada à doença diverticular, que é um quadro que a gente faz o diagnóstico mais na colonoscopia. Aquele paciente que tem doença diverticular, tem ali um enantema ali entre os ósseos, né? E é um paciente sintomático. Eu acho que esse paciente vai bem com a mesalazina. Não sei nem se é por questão assim de efeito placebo, se ele se sente confortável, né? Mas eventualmente eu costumo usar uns 4 a 6 meses de mesalazina e eu acho que esse paciente se sente acolhido e eu acho que tem uma boa resposta assim, nos sintomas. Mas nos quadros de diverticulite mesmo, complicada, aí de fato não. Nesse sentido, não. Fala, Guilherme. aí seguindo assim a questão das indicações até da cirurgia eletiva, né, a importância maior que eu acho é realmente a colonoscopia. Né? Se o paciente teve aquela crise aguda e você melhorou, é obrigatório você fazer a colonoscopia depois de 8 a 12 semanas. Lembrando que paciente, né, até para os residentes e paciente com diverticulite aguda em atividade, recomenda-se não fazer a colonoscopia, né? E Exato, isso parece exato. óbvio, mas não é, né? No hospital vira Não, e mexe, tem pedido de colonoscopia de diverticulite aguda, até apendicite aguda. Outro dia me pediram a colono para poder não, mas avaliar. aqui, eu não te falei que o cara chegou lá com um quadro de verticolite aguda para fazer uma colonoscopia e falaram que Pois ele tinha é. fluxo de reto e não tinha nada disso? É uma coisa horrorosa, meu filho. E assim, esse paciente veio de uma UPA, ou seja, ele foi avaliado por médico. Quer dizer, é muito triste você saber que a pessoa não tem nem noção de que dessas coisas, assim, que não é para pedir, não deve. Já teve uma vez, Guilherme, um paciente que médico e o cara da radiologia disse para ele: Você está com câncer.
pela tomografia. Eu virei para ele e falei assim: isso é diverticulite. Aí ele falou assim: não, mas o cara falou que é câncer, ele é muito bom radiologista. Aí nessa vez, o que que eu fiz? Aqui estou falando totalmente off-label, ok? Eu virei para a endoscopia, falei assim: será que você chega só até ali no sigmoide para mim e vê se tem alguma massa? Porque senão esse cara não vai sossegar. Aí ele foi devagarzinho, foi só assim. Ele foi muito devagarzinho, sem insuflar. Chegou perto ali do sigmoide, vinha pus. Aí ele falou assim: não, é diverticulite, pronto, acabou a conversa. O cara tratou e depois, eletivamente, ele foi operado. Uhum. Mas foi só assim. É, Ô, as doutora coisas Magda, muito. doutor Guilherme, eu vi que o doutor Giovanni apresentou o caso aí, uma coisa me chamou a atenção. O paciente, essa paciente fez exame ginecológico em caráter de urgência. Vocês têm feito de rotina? É porque o paciente E, que chega no pronto atendimento tem dor pélvica, sempre passa pela GO. ah, tá. A GO sempre fala que não é dela, mas sempre passa pela Eu GO. faço lá. Sempre passa, esse é protocolo. Ah, é porque eu de fato não tinha visto uma conduta dessa do cirurgião Passa geral, sempre. fazer toque vaginal, assim, esse Não, tipo não, de mas não é o coisa. cirurgião geral que fez, foi o ginecologista. Tá. O cirurgião geral manda para o GO fazer avaliação para ver se não é DIP. É isso mesmo. Foi pelo PGO. Uhum. O doutor Elísio, que é um grande mentor nosso aqui em Pouso Alegre, ele, mesmo nos quadros de diverticulite, ele acha muito importante fazer a retossigmoidoscopia rígida, com um mínimo de insuflação possível, para poder, pelo menos, enxergar aonde você vai colocar o grampo na cirurgia de Hartmann ali. Vocês costumam fazer retossigmoidoscopia na urgência, assim, não? De jeito nenhum. Não, também Faço não. não. Eu acho mais perigoso do que tudo. Eu não gosto, não. Porque, na verdade, olha só para você ver. Primeiro que o paciente está com dor, o paciente está inflamado, eu vou tentar fazer a manobra que eu fizer, eu posso. Não, eu não faço, não. Não, também não faço, não. É, outra coisa aqui que você falou, Magda, que em relação aos pacientes Suprimido. imunocomprometidos, né, lembrar que esses pacientes eles têm um risco maior de perfuração, né, de evoluir mal. Então a gente tem que ficar muito atento, você falou muito bem, a gente tem que ficar, né, vigiar o paciente de perto. E no caso de cirurgia de paciente imunocomprometido, pelo menos a literatura recomenda sempre fazer o Hartmann, né? Não o O Hartmann, não, Hatman, mas o Hatman, Hartmann. Hatman. Era É, francês. E você sabe como é que ele morreu, Guilherme? Sabe como é que ele morreu? não Ele vai me levou... falar que foi doença vestibular, não, né? Não, não, ele levou um tombo. A casa dele, ele albergava estudantes e residentes e todo mundo. Ele levou um tombo, caiu e morreu. Um Nossa. tombo. Mas você Hartmann. vê que você deixou uma deixa boa aí, né? Falar com os pacientes, ó, nós vamos fazer uma cirurgia sua que foi feita para não mexer na bolsa. Vai ter que É, porque, ó, fazer. ele nunca refez. Ele Não, nunca porque refez. A culpa não é dependendo do dele. paciente é Ele difícil demais, né? construiu a cirurgia. Quem inventou de reconstruir foram os outros, não foi ele, não. É, Tudo bem. que mais? Aí já falamos a questão do Rinchen 3, né? Que realmente essa questão de lavagem e drenar, nunca faço, e eu acho que deve ser proscrito também, porque os pacientes depois sempre voltam. Aí outra coisa que eu já vi também, pessoa não satisfeita em entrar, lavar, deixar Dá um dreno, ponto. ainda dá um ponto no divertículo. É, é Né? Não sei assustador. se vocês já viram isso também, né? Já, Deus me livre, né, gente? já. Então, por favor, isso não tem lugar nenhum da literatura falando isso, então Que não dá vão fazer, certo. não. A não E ser que outra seja coisa no aquele. procedimento. Aqui, ó. Aquele fala que fez lavagem, mas que era o Hint 1, fala que era 3, né? Aí, não pode fingir que Aí fez lava é o lá, caso bem selecionado, é né? bem selecionado, 21. Aí você pode É fazer, isso né? aí. Que não vai fazer nada mesmo, né? Exatamente. O trabalho aceita tudo, né? Ele vai É, colocou lá, aceita não, no tudo. É Richard 3, escrito, né, então. Guilherme? E aí na cirurgia também não esquecer, né, pessoal, quando for fazer, ressecar todo o segmento doente, né? Você vê aquele Uhum, sigmoide todo espessado, doente. Se você faz a cirurgia, sempre a gente tenta fazer a cirurgia regrada em relação à vascularização, desde que você tenha certeza mesmo que não é neoplasia, né? uhum. Mas o cólon, o segmento todo doente, você tem que tirar, né? Então sempre
Ah, e outra coisa também que, só para depois deixar o caso comentar que eu já estou falando muito, eu não acredito em fazer cirurgia, fazer a anastomose e puxar a ileostomia protetora, porque Aham. aquele cólon está todo sujo de fezes, a não ser que você tenha feito um preparo, que eu acredito que não vai É. fazer um preparo Pouco, na pouco, pouco, urgência, pouco né? provável, né? Porque a ileostomia ela não vai prevenir a fístula, igual no caso de câncer, né? Ela serve para diminuir as complicações. A peritonite A- pélvica. Que não vai resolver, exatamente. né? A não ser que você faça É, preparo. Não faz sentido, exatamente. Mas concorda? você, paciente com diverticulite complicada, você passar um preparo para operar, não vai, Ah, né? É, e agora interessante que você falou aí também que nesse artigo de. Depois eu mando até para você se você quiser, de 2024 também, ele fala isso, que quando você vai fazer o levantamento, só 7% faz isso. Quer dizer, quase ninguém faz. Pois é. Acho que era isso que eu tinha para comentar. Bacana, achei bons É. comentários. Eu que agradeço. A aula foi tão completa que fica pouca coisa para gente falar. Tudo que eu ia escrever antes para falar, você já falou, eu vejo só dando uma reforçada, né? Tá bom. É um tema bom, né, esse tema? muito bom, né? É comum, né? Eu queria lembrar aos colegas residentes que na cirurgia de Hartmann não faz parte do tempo da cirurgia a soltura do ângulo esplênico, né? Então, eu acho que quando você vai tomar uma decisão, se vai fazer anastomose ou não, é muito importante a gente tentar pelo menos prever antes da cirurgia, porque a soltura do ângulo esplênico, se você vai fazer Hartmann, você não solta, né? Você não mexe no ângulo esplênico, né? E outra coisa muito importante é esse detalhe técnico mesmo, fazer o fechamento do coto lá no reto mesmo, porque se você tentar fechar no sigmoide, você vai dificultar muito a tentativa de reconstrução, que você vai colocar o grampeador, você vai ter que ressecar talvez mais um pedaço de sigmoide, e isso leva muito tempo, né? É muito melhor quando você já entra com um grampeador circular no fundo do reto já para grampear. Você evita uma linha, né? Você não faz um duplo grampeamento, você faz um grampeamento único circular, né? Então facilita muito quando você, na cirurgia de Hartmann, fecha o reto de fato, né? Uma coisa que eu faço, Carlos, no Hartmann, quando eu faço o Hartmann, né? É pegar nas duas pontas, não sei se o Guilherme faz isso, e passar um ponto de prolene bem grande nos dois Deixar a lados. orelhinha, Aí né? eu passo e deixo aquela orelha do prolene todo tamanho para ver se acha. E a outra coisa, na reconstrução, eu passo o grampeador, é, tipo assim, para insinuar, para ver o para achar o Para corpo, mostrar. para Ajuda mostrar bem o isso corpo. mesmo. São É, ótimas dicas aí. aham. É isso mesmo, também a gente faz desse jeito aqui. E lembrar na hora de reconstruir, fazer uma limpeza do coto retal, né? Que às vezes fica muito muco, às vezes um paciente faz um enema opaco ali para ver o tamanho do coto, fica resíduo de bário ali, né? Isso Nossa, atrapalha isso é muito inferno. ali, faz um fecaloma de bário ali que atrapalha a Calama cirurgia. espessa. É. É, Sabe outra coisa que fica muito ruim também? Às vezes fica muito espesso, Guilherme Carlos, muito espesso aqui. Então, às vezes, você anteriorizar a anastomose, você fazer, em vez de você fazer nessa parte aqui que está no super No fundo, fundo. né? espessa, no fundo, você anterioriza, Uhum. faz a anastomose mais anterior. Também ajuda. Ajuda, é verdade. Então, E basicamente é lembrando, isso. né? E Agora, lembrando nas aí situações que. de cirurgia eletiva, eu acho que é muito importante a gente levar em consideração os achados da colonoscopia, né? Então, além dos sintomas, se o paciente tem sintoma recorrente, eu digo para aquele paciente, que às vezes um paciente lá dos seus 50, 60 anos, que tem crise de repetição, e você está verificando se vale a pena ou não fazer a ressecção eletiva, né? Eu acho que é muito importante a gente levar em consideração os achados da colonoscopia, porque às vezes o paciente teve uma, duas crises, mas ele tem um sigmoide bom, né, com uma complacência boa, o colonoscópio passa muito tranquilo. É um paciente que você fica mais reticente a operar. Muito diferente que aquele paciente que tem um sigmoide muito tortuoso, uma angulação muito grande, né, uma Isso, né? estenose intransponível. Então, assim, eu acho que a gente tem que levar muito em consideração os achados da colonoscopia, né? Só uma coisinha que eu lembrei aqui da diverticulite de repetição. É lembrar que muitas vezes você não precisa nem de fazer tomografia. Quando é diverticulite de repetição, se você tiver um PCR maior que 50, você pode considerar que é
que é diverticulite. Então, isso é interessante falar na literatura, né? Que você pode considerar como diverticulite de repetição, com PCR maior que 50, você já pode considerar sem tomografia. E outra coisa, aquilo que eu falei, tem associado síndrome do intestino irritável. Então, Uhum. avisar para o paciente que às vezes você vai fazer a ressecção, você vai fazer a anastomose e às vezes ele vai sentir dor abdominal. E que Sim. não é diverticulite, mas sim síndrome do intestino irritável. É isso que eu estava até lembrando aqui, que a doença diverticular ela é uma doença recente, né? Uhum. Antigamente você pega, não tinha, veio com a Revolução Industrial, questão de pegar os grãos e fazer a Espinafre, né? farinha, né? Uhum. Então aumenta a pressão intracólica e dá os divertículos naqueles pontos de fraqueza que a Magda mostrou nas artérias retas entrando ali. E doença moderna juntamente, sim, intestino irritável. Então eu falo que elas são prima, irmã, parceira, elas andam juntas, abraçadas de mão dada. Adoro. Então, sempre que, né, você fala, ó, vou tratar, mas pode ser que não é, aí você faz a coluna e vê que tem divertículo, você fica e agora, síntese intestino irritável ou não? Então, conversar com o paciente, porque a síntese intestino irritável, o paciente tem um perfil definido, né? Você vê aquele É. paciente ansioso, né, preocupado, então é importante. E outro tratamento, né? Você não vai tratar só no problema, o problema tá lá em cima, né, cabeça. Acho que era Agora isso. tem algumas situações também, só uma coisa que me chamou a atenção muito no ano passado, que eu operei dois pacientes com o mesmo perfil, que é o paciente tinha muito divertículo, mas claramente era um problema de tecido conjuntivo, um paciente que tinha uma doença renal policística, Ou então inclusive tem um deles já Ehlers-Danlos, né? Que tem é, do colágeno, né? Pode ter também, claro. esses pacientes, os dois que operaram, eles tiveram hérnias, graças a Deus não tiveram deiscência, não. Mas tiveram hérnia de parede abdominal, tiveram um pós-operatório um pouquinho mais enjoado, sabe? E não sei, eu acho que é um tipo de paciente que o problema de tecido conjuntivo pode afetar a cicatrização. Talvez a gente, nenhum guideline fala sobre isso, mas a gente tem que tomar um cuidado adicional com esses É. pacientes também, né? Mas tem realmente, sim, os pacientes. Uma das causas é pacientes com distúrbios do tecido conjuntivo. Hoje, daqui a pouco, nós vamos ficar aqui até amanhã cedo, né? Nossa, então, Mas é um assunto Obrigada, bom de Vamos pegar doutora um conversar, café é Magda. só bom ruim de discutir. operar, mas conversar é bom. Bom, é sim, é verdade. Obrigada, doutora Magda. A gente chegou no tempo final aí de 1 hora e meia de PEC. Foi muito boa e rica a discussão com o doutor Guilherme e o doutor Carlos Amorim. E obrigada pela presença de todos os participantes. Foi uma aula cheia até o fim. Boa noite e até a próxima. Boa Boa noite, muito noite. obrigado pelo convite e obrigado, Guilherme, obrigado, Carlos, que realmente enriqueceram com a discussão, enriqueceu bastante o tema. Obrigada, Cântia, também. Obrigado. Obrigado, Magda. muito Parabéns, obrigado. Giovanni, também pela apresentação, né? Obrigado, Parabéns, Carlos, Giovanni. Cântia, Ana, Sociedade. Obrigado, gente.